Já de volta com o Cidade Alerta Paraíba, desta sexta-feira, mais uma vez, um abraço a você e muito obrigado pelo carinho da sua honrosa e põe honrosa nisso a audiência. Vamos voltar agora a falar da tragédia que aconteceu hoje no Mangabeira Shopping. O repórter Lucas Macieira volta ao vivo agora e traz mais informações sobre a movimentação do suspeito dentro do restaurante. Mais uma vez é você, meu querido Lucas Macieira. É isso, Jomar. Boa noite novamente para você, para todo mundo que segue acompanhando o Cidade Alerta Paraíba. Como você falou, meu amigo, eu vou trazer agora o relato de toda a movimentação do Luiz Carlos dentro desse restaurante. Como eu já falei na minha outra entrada, desde cedo todas as nossas equipes nas ruas, mobilizadas. Eu vim aqui para esse shopping aqui no bairro de Mangabeira durante a tarde e consegui conversar, Jomar e amigos, com a mulher que fez o atendimento ao Luiz Carlos dentro desse restaurante. Eu peço a sua atenção de toda a Paraíba agora que acompanha o Cidade Alerta. Ele chegou aqui no restaurante por volta, já passava do meio-dia, e ele foi direto para o buffet. Quando a funcionária do salão foi atendê-lo, fazer aquele protocolo de apresentar o restaurante, que tem a opção à la carte, onde você vê o cardápio e faz o pedido, e a opção do buffet, ele se mostrou sempre muito fechado, uma postura para baixo, assim, dava respostas muito curtas, e a atendente do restaurante já achou que ele já estava com uma movimentação um pouco estranha, mas, enfim, ela não quis, achou que era coisa da cabeça dela, seguiu. Quando ele foi para o buffet, que é a parte onde os alimentos ficam expostos e você se serve, ela percebeu uma movimentação diferente dele do que os outros clientes costumam fazer. Quando você vai no buffet, você olha as comidas que tem e depois pega o prato e decide se realmente vai comer ali ou não. No caso dele, ele estava um pouco nervoso e já foi direto para o buffet, já foi direto para pegar o prato dele, sem nem observar que comida tinha, enfim. E esse restaurante é um restaurante dentro de um shopping, organizado, é um restaurante que é até um pouco recente aqui dentro desse estabelecimento, é um estabelecimento comercial até um pouco recente aqui dentro do shopping, e ele tem um preço não tão popular, digamos assim, né? O quilo da refeição custa cerca de R$100 mais ou menos. Os funcionários, já observando um comportamento estranho do Luiz Carlos, viram que ele colocou um prato muito, muito, muito grande e se dirigiu para o fundo da loja. Apesar de ser horário de almoço, tinha algumas cadeiras, algumas mesas vagas ali mais à frente, mais à mostra, mas ele escolheu ficar na mesa 43. É uma mesa que fica próxima à adega, né, que é o local onde são armazenados os vinhos, bem escondido lá no fundo do restaurante realmente. Ele foi, se alimentou, foi atendido por um outro funcionário, por um outro garçom, pediu uma bebida. Depois que ele terminou de comer, uma outra funcionária alertou a essa mulher que nos relatou, que trabalha aqui nesse restaurante, que esse cliente, né, o Luiz Carlos, teria se levantado. Eles não o encontraram mais nessa mesa 43 no fundo do restaurante. Então, com medo dele sair sem pagar, principalmente porque ele colocou um prato muito grande realmente para o que os clientes costumam comer dentro desse estabelecimento comercial, eles ficaram procurando ele dentro do restaurante, até que viram que ele estava conversando com a gerente, a Mayara Barros, já na entrada do restaurante, na saída para a praça de alimentação. Então, uma informação nova que a gente traz é que o Luiz Carlos, ele não só atirou contra a Mayara, ele teve uma conversa com ela antes de tudo acontecer. O que essa funcionária nos relata é que quando eles observaram que ele estava conversando com a gerente, eles disseram, não deve ser nada demais, ele se levantou, não era para fugir nem nada, ele só foi procurar a gerente e deve estar fazendo algum tipo de reclamação, observação, resolvendo algum tipo de problema. Quando eles seguiram acompanhando essa conversa de longe, eles perceberam que o Luiz Carlos tirou a arma da cintura, escondida pela camisa, apontou para a Mayara, que já ficou assustada, e ele disparou. Mas uma nova informação que a gente traz aqui ao vivo no Cidade Alerta Paraíba. Esse primeiro disparo falhou. Por isso, teria dado tempo da Mayara se virar e correr já em direção à praça de alimentação. Porque, como eu disse, essa conversa, ele não só se levantou atirando, ele teve uma conversa antes. Então ele saiu do fundo do restaurante e foi até a entrada do restaurante quando conversou com a Mayara. Esse primeiro disparo falhou, mas infelizmente os que vieram logo depois funcionaram. 3 atingiram a Mayara e por essa razão ela ficou caída na praça de alimentação, já fora do restaurante, porque essa conversa que eles tiveram foi na entrada do restaurante para a praça de alimentação. Enfim, Jomar, realmente é uma situação que essa funcionária que relatou isso pra gente estava muito abalada, não quis gravar,
não quis se identificar, mas gentilmente passou para a gente todo esse relato. Ela estava em choque. A Maiara era muito querida por todos os funcionários, apesar de só trabalhar aqui há pouquíssimo tempo, né? Como o nosso repórter Oscar Xavier trouxe a informação, ela é de um outro estado, ela é do Espírito Santo, mora aqui em João Pessoa há 9 anos, enfim, veio trabalhar nesse restaurante recentemente, era muito querida, mãe de 2 filhos, um de 4 anos, outro de 11. Realmente uma cena de horror, funcionários muito abalados. E a gente espera que todas as pessoas também possam ser cuidadas psicologicamente e que possam voltar às suas atividades normalmente, sem medo de viver a vida, né? E de novo fica aqui o nosso registro e solidariedade à família da Maiara. Volto com você, Jomar. Ok, obrigado mais uma vez, Lucas, pela sua participação, né? A gente só lamenta as circunstâncias, já que é tratando deste caso absurdo, né? Horrendo que aconteceu logo no início da tarde desta sexta-feira aí no Mangabeira Shopping. Vejam só como esse Luiz Carlos Rodrigues dos Demônios, nada de dos santos, tem nada de santo nele, é um indivíduo frio, calculista, ou seja, saiu da casa dele já intencionado a praticar o mal, chegou no shopping, teve a frieza de procurar saber, né, do cardápio do restaurante, fez um prato, comeu, se alimentou tranquilamente e depois partiu para fazer aquilo que ele já intencionava desde o momento em que ele acordou nesta sexta-feira. Lamentavelmente, a Maiara Valéria, né, gerente aí, que estava inclusive há pouco tempo no restaurante, uma pessoa muito querida, conforme todos falaram para os nossos repórteres, para o Lucas Macieira também, era uma pessoa muito querida, tá? E infelizmente foi quem pagou o pato em relação à intenção desumana, a intenção criminosa desse Luiz Carlos. Claro que nós esperamos que a memória da Maiara, que a família da Maiara, né, que está sofrendo muito isso aí, sem a menor sombra de dúvidas, as crianças que são filhos aí da Maiara, o marido da Maiara, os pais da Maiara, toda a família, os colegas de trabalho, os amigos mais próximos, todo esse sofrimento seja aí honrado com a condenação deste pilantra, desse indivíduo, desse Luiz Carlos, tá bom? Que amanhã, claro, né, no juízo da custódia, a prisão dele seja confirmada e que já seja aí convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, que não tem data aí, né, para terminar, e que ele responda todo o processo preso atrás das grades, por que não falar de preferência dentro de uma jaula, que é o local de quem pratica atos desumanos como esse, como uma besta humana, como foi a forma que esse indivíduo aí se comportou. Então vamos aguardar, né, amanhã, a próxima semana, para a gente trazer então mais informações em relação ao resultado aí da audiência de custódia e quais serão daqui para frente os passos que a polícia dará e que a justiça também dará em relação a esse caso lamentável que foi então o assassinato covarde frio praticado por esse indivíduo contra a Maiara Valéria.